Olá pessoal, neste vídeo eu gostaria de responder a uma pergunta que eu escuto com muita frequência. Por que o político só aparece em épocas de eleições? Eu vou te dar 3 respostas neste vídeo. Mas primeiro eu gostaria que você curtisse, comentasse e compartilhasse esse vídeo com amigos e familiares e me seguisse nas redes sociais. Eu fiz aqui um quadro. De um lado eu coloquei o povo e do outro lado eu coloquei o Estado, representado de uma maneira geral pelos 3 poderes. A primeira resposta que eu vou comentar é que esse mecanismo criou um sistema jurídico de que um membro julga o membro do outro poder. Se, por exemplo, se o ministro do STF comete um crime, ele é julgado pelo Senado. Se o senador comete um crime, ele é julgado pelo STF. Outro exemplo, se o presidente da República comete um crime, é necessário que a Câmara dos Deputados instaure um processo de impeachment e com a aprovação do STF, esse presidente pode perder o cargo. E esses ministros que compõem o STF e alguns outros tribunais, de modo geral, eles são escolhidos pelos outros membros. Então, eles têm o primeiro privilégio, que é ser julgado por um juiz que eles mesmos nomearam. E muitas vezes essas decisões políticas desses tribunais, elas são tendenciosas, elas favorecem em grande número os próprios membros desses poderes. Juiz nomeado para os membros do Estado, juiz concursado para julgar o povo. Nós somos julgados por um juiz concursado. Aqui há 90% de possibilidade de sermos condenados se fosse o caso de nós estivéssemos cometendo algum crime. A segunda resposta, por que o político só aparece em épocas de eleições, está no sistema de mordomias e privilégios. Essa engrenagem criou um sistema de mordomias e privilégios. Cada membro desses poderes, eles possuem vantagens que nenhum cidadão comum possui. Cada poder, por exemplo, o presidente da República, quando deixa o cargo, ele pode gastar até 1,5 milhão por ano de despesas pagas por ter sido ex-presidente, além de carro oficial, assessores e seguranças. No STF, nós temos ministro com mandatos vitalícios até o final de sua carreira, até quando atinge a idade de 75 anos. No caso do Câmara e Senado, isso não é tanto privilégio de mordomia que é gastar um bom tempo, mas entre os privilégios de mordomia existem cota parlamentar, verba para contratação de funcionários, auxílio moradia, despesas com saúde, ajuda de custo, aposentadoria. A terceira resposta, por que um político só aparece em época de eleições, se chama dinheiro. Deputados e senadores têm direito a uma verba parlamentar que eles recebem sempre perto de eleições para que eles possam injetar nos seus redutos políticos. Então, nessa época, você vê os deputados federais indo em feira, doando ambulância, fazendo encanamento, doando trator para as prefeituras, tudo para manter o seu reduto eleitoral. Então, o terceiro motivo é dinheiro. E essas verbas parlamentares, elas são na cifra de milhões retiradas do orçamento da União, que poderiam estar sendo usadas de maneira prioritária em saúde, educação e segurança, são desviadas justamente para que esses deputados mantenham essa engrenagem. Eles não têm interesse nenhum em modificar essa engrenagem. Você já viu, com raras exceções, um deputado fazendo alguma proposta para mudar mandato de ministro, para alterar, reduzir mordomias e privilégios, para acabar com o foro privilegiado dessas pessoas? Dificilmente. Agora que vem a pior notícia. Tudo isso aqui ocorre com o aval do povo. Com o aval do povo. A gente observa que o povo tem pouca influência nessa engrenagem. Só lhe resta o papel de torcedor. Quando o político vem aqui para tentar ganhar o voto do povo, ele tem que vir com um monte de promessa. E o povo tem que ter a esperança e a fé de que esse político vai corresponder aos seus anseios.
O que não é verdade, pois quando ele chega aqui e vê todas essas mordomias e privilégios, ele não quer mudar, porque é muito dinheiro envolvido. Como eu disse, pouca influência o povo tem nessa engrenagem, restando o papel de torcedor. Ele pega a bandeirinha de um partido lá e fica torcendo para aquele partido vencer as eleições, fica discutindo que o candidato dele vai ser melhor, que não existe candidato mais honesto que o candidato que ele está escolhendo, mas não passa de uma ilusão, porque quando o candidato passa para o lado de cá, ele esquece todas essas promessas que ele fez aqui. Então, o que está ocorrendo? O povo brasileiro está sendo aval dessa engrenagem, essa engrenagem que explora e corrompe essas pessoas que estão desse lado aqui, que são o povo. E aí quando você ouve aí, vamos fazer uma renovação política, não adianta trocar o João pelo José, porque o José também vai chegar aqui, ele vai se envolver com muito dinheiro. A renovação política, além de ser uma renovação de pessoas, tem que ser uma renovação de ideias, de políticos que tenham um compromisso de chegar aqui e pautar leis que modifiquem essa engrenagem. Enquanto não houver uma mudança de engrenagem, só vai restar ao povo o papel de torcedor. Não há outra condição ao povo a não ser ficar torcendo. E essa história de esquerda e de direita, que cabe ao povo ficar aqui, cada um pega a bandeirinha de esquerda, o outro pega a bandeirinha de direita e ficam lá disputando, eu sou melhor que você, não, eu sou melhor, não, meu sistema político é melhor que o seu. Mas na verdade, quando eles chegam aqui, eles esquecem qualquer sistema político. Não existe esquerda nem direita, existe um monte de pessoas, de políticos que se unem para roubar junto o Estado. Essa é a nossa realidade. Então, como eu estava dizendo, além da renovação política ser de pessoas, tem que ser uma renovação política de ideias, de políticos que realmente tenham compromisso de mudar isso aqui. Nós já tivemos exemplos de pessoas que reduziram despesas. O deputado federal Paulo Ganimi, do Partido Novo, apresentou uma PEC que muda o sistema para indicação de ministro do STF. Aonde que vai estar uma PEC dessa? Na gaveta. Por quê? Porque o povo não elege pessoas que têm um compromisso de mudar essa engrenagem e vão ficar à mercê de emendas parlamentares que vão ser despejadas nas eleições, para que as pessoas acham, o Dagoberto, o deputado federal Dagoberto é bom, ele deu 15 milhões para a Feira Central. Na verdade, ele não deu de graça, ninguém dá nada de graça. Ele doou 15 milhões, mas ele quer saber dos votos que ele vai ter, porque ele tem interesse de voltar para cá. Isso eu peguei um exemplo de um deputado. Existem pessoas muito boas aqui, comprometidas? Existem, mas são minorias, dá para contar no dedo. E nós precisamos fazer a maioria nesse parlamento. A população precisa ficar largando esse negócio de esquerda ou de direita, porque dinheiro não tem ideologia. Quando chega aqui, eles mudam de ideologia, mudam de lado, se juntam junto, fazem as coisas tudo junto. E aí vem com um discurso ilusório para a população de que o Brasil está avançando, que está havendo mudança. Você já deve ter percebido a notícia de crise que chega para a população, que o país sempre está em crise. Mas engraçado, esse mecanismo, essa engrenagem nunca está em crise. Por quê? A crise é para o povo, não é para eles. Então, dessa forma, nós precisamos compreender essa engrenagem aqui para que a gente possa mudar esse país. Próximo deputado federal, próximo senador que você escolher, tem que ter esse compromisso de mudar essa engrenagem aqui. Porque se não mexer aqui, meu filho, pega a tua bandeirinha então e escolhe a tua cor e fica abanando ela, torcendo para que um milagre aconteça em termos de mudanças estruturais de um país melhor. Obrigado.